Boa noite! Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Gestora. Nosso encontro semanal, todas as segundas e quintas, às 20 horas, aqui neste Instagram. Seja muito bem-vinda, Guia MMM. Fica à vontade para comentar, compartilhar suas ideias aí, porque esse aqui é um papo, tá bom? Não é um monólogo. Se essa é a primeira vez que você está me vendo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Vanessa Malerba, eu sou especialista em métodos ágeis de gestão e eu estou aqui para te ajudar a ter uma equipe mais engajada, organizada e produtiva. E o papo de hoje é sobre como superar o medo de se impor, como superar esse receio de se impor, se posicionar como uma verdadeira líder, como uma verdadeira gestora. Esse papo, ele surgiu através de uma pergunta de uma aluna minha que fez exatamente esse questionamento para mim. Falou assim: Vanessa, eu tenho muito medo de me impor. Como que eu resolvo isso? Como que eu soluciono isso? E se você me acompanha nos stories, eu comentei hoje, né, que eu iria contar a minha história e fazer sentido aí para te ajudar um pouco como que eu superei esse medo. E o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que o medo de se impor, ele está muitas vezes ligado ao medo de ser chata, né? De ser vista como aquela clássica figurinha que a gente vê nos memes por aí, de líder é bom, chefe é ruim, ou de muita gente reclamando aí de chefes chatos. Eu tinha muito esse medo quando eu assumi a minha primeira equipe, tá? Eu também tinha esse medo de ser chata, principalmente por um contexto que a gente escuta muito, né, nos dias de hoje, do clássico ambiente tóxico de trabalho. E quando a gente começa a pensar nisso, eu falava pra mim, poxa, eu não quero um ambiente tóxico de trabalho pra mim. Obviamente, eu também não quero criar esse ambiente tóxico de trabalho para os outros. E eu tinha medo que se eu começasse a chefe chata, exatamente, guia. Então eu queria assim, se eu tinha medo, não queria criar esse ambiente tóxico, não queria ser a chefe chata, eu acabava me tornando ali amiga do pessoal, querendo passar a mão na cabeça muitas vezes. E isso, no final das contas, não era bom para ninguém. Porque apesar de eu não ser a chefe chata, eu também não conseguia os resultados que eu precisava ter. E vamos ser realistas, vamos entrar aqui no mundo de adultos, né? Toda e qualquer empresa existe para gerar resultados. A gente não está falando só de resultados financeiros, o que também é óbvio que os donos da empresa querem o lucro, o resultado financeiro ali, mas a gente também está falando de gerar resultados como entrega para os nossos clientes, gerar resultados para a comunidade, seja para quem é que a gente está servindo. Então, quando eu começava só a ser ali a chefe boazinha, né, de não, tudo bem, você atrasou a entrega, não tem problema, a gente dá um jeito, tudo bem, você não pôde vir hoje, tudo bem, a gente dá um jeito, acabava que tinha duas situações aí, né, ou o cliente não recebia alguma coisa e depois eu vinha ser cobrada do departamento comercial, do dono da empresa, seja de quem fosse, ou eu acabava me acumulando de coisas para poder atender o que a equipe não fazia, o que também não era saudável para mim, né? Aqui eu falava muitas vezes também de apagar incêndio, o que é realmente essa realidade. Se eu começasse a pegar tudo que a equipe fazia, isso não era saudável. Então, eu tive essa dificuldade muito grande. E eu acabei escolhendo e indo
fazer uma pós-graduação em recursos humanos, porque eu achei que isso ia me ajudar de alguma forma a resolver esse problema. Não resolveu. Fui atrás das metodologias ágeis de gestão que eu descobri no meio do caminho nas minhas pesquisas, e aí sim foi onde as peças se encaixaram, tá? O que foi que eu conheci nesse universo de métodos ágeis de gestão? Eu conheci que, primeiro ponto, a gente tem como estruturar a empresa, estruturar a equipe de forma que a gente tenha alinhamento de expectativas, que deixe muito claro quais são as responsabilidades de cada um. E isso vira a chave, isso muda a perspectiva de eu tô cobrando a equipe sendo a chefe chata para um olhar de, olha, essa é a expectativa que a empresa tem, essa é a expectativa de resultado que eu, como chefe, como líder, como gestora, tenho da equipe. É isso que eu espero de você. Eu consigo um comprometimento e a partir desse momento eu consigo ser mais assertiva, porque se por acaso essa pessoa não cumprir com o combinado, não cumprir com o que foi comprometido ali, eu acabo virando a chave. Não é um confronto pessoal, e sim um conflito de ideias. Então, muita gente tem esse medo, né? Confunde conflito com confronto. Só que conflito é algo bom, é algo que faz a gente crescer. Quando uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro, e a gente tem um conflito, um embate de ideias, normalmente a gente resolve e a gente chega numa solução que vai ser benéfica para todo mundo, para a maioria. Agora, confronto, a gente entra no âmbito pessoal. O confronto eu começo a bater de frente, seja com o funcionário, seja com o dono da empresa, seja com um colega de trabalho, e isso daí não é saudável. Então, quando eu trago esses métodos ágeis, quando eu trago esse embasamento desse conhecimento aí que eu ganhei, né, nessa minha história, eu consigo alinhar com clareza quais são as expectativas do trabalho de cada um. E eu passo a não mais ficar cobrando a equipe de tarefas pequenininhas no estilo, você já fez tal coisa, isso aqui já tá pronto, você já fez aquele outro, o X, o Y, o Z, todos pequenininhos, para o resultado, o comprometimento que você teve comigo tá entregue. Então, uma questão bem palpável aqui. Na época que eu era líder de uma equipe de logística, eu não ficava lá conferindo nos mínimos detalhes e questionando, você já colocou a etiqueta, já emitiu a nota, já tá com o pedido entregue na cliente? Não, eu olhava para o todo, eu olhava para o macro. Então, quando alguém vinha, por exemplo, me pedir para sair mais cedo, eu perguntava, olha, o resultado, a expectativa de hoje, o que tinha para ser feito hoje foi concluído? Foi. Então, perfeito, pode ir. Isso muda a perspectiva dessa imposição para a gente ter uma ideia no trabalho como um todo, né? Tem uma frase que dentro das metodologias ágeis a gente gosta muito de usar, que é gerenciar o sistema e não as pessoas. E é justamente isso que a gente faz, a gente muda a perspectiva. Eu não estou confrontando você de forma pessoal, eu estou gerenciando o trabalho e você faz parte desse trabalho porque você se comprometeu com isso. Então, é também a forma que a gente começa a mudar como a gente conversa com as pessoas. Eu começo a perguntar e mostrar o trabalho para elas, tudo isso aqui tem que ser feito. Com o que você se compromete? E quando a pessoa responde para mim de volta que ela está se comprometendo, é a palavra dela. Deixa de ser só eu empurrando coisas e mandando fazer. Você percebe essa sutileza
diferença aí de eu simplesmente mandar fazer e de eu pedir o comprometimento da outra pessoa para que ela faça? Isso são sutilezas que a gente tem. E aí muitas vezes, né, o pessoal, quando começa a falar sobre isso, fala assim: Vanessa, tá, mas a minha equipe não é comprometida, eu pergunto, você já tentou pedir esse comprometimento deles? Você já tentou fazer com que ele ou ela falasse que está comprometido? Porque muitas vezes a gente enfia na cabeça que o comprometimento é algo mágico, algo que vem simplesmente porque assinou um contrato de trabalho. E não é bem assim que as coisas funcionam no mundo real. Então, todos os dias, o estímulo que você precisa fazer com a sua equipe é: 1. Alinhar expectativas. Quais são as demandas que a gente tem hoje? Qual é a expectativa de trabalho para ser cumprido hoje? Isso faz as pessoas virarem uma chave, que eu brinco, que é deixar de ser tarefeiro, simplesmente um cumpridor de tarefas, tá? Isso que é ser tarefeiro, para ser um pensador de resultados. Então, tudo que eu vou trabalhar dentro da empresa, tudo que eu vou trabalhar dentro da minha equipe é com foco no resultado. Isso se chama, inclusive, se você fizer aí algum processo seletivo, em algum momento que você faz aqueles testes de perfil, orientação para resultados. Esse é o modelo de trabalho que eu trago aqui e que eu te convido a conhecer, né? Gestão com cor, controle, organização e resultados. Então é ter esse viés que você vai mudar a perspectiva de como a sua equipe, a sua empresa trabalha, para ter esse foco em resultados. E para que isso aconteça, eu te recomendo aí, te dou uma sugestão de um primeiro passo para você já começar a aplicar amanhã, tá? Que é sexta-feira, tudo bem, não precisa esperar segunda, começa amanhã mesmo, não tem problema. Que é, escreve, coloca no papel quais são as expectativas de trabalho de cada pessoa que tem dentro da sua equipe. O que você espera que cada uma delas entregue como resultado? Isso vai te dar uma clareza para você, inclusive, debater e alinhar com essa equipe, que você vai conseguir ser metrificado, né? Que essa pessoa vai ser avaliada no desempenho dela com base nesse resultado. Então, cria a sua lista de expectativas. Essa palavra é muito importante, expectativas. Com essa lista de expectativas em mãos, você vai começar a avaliar a sua equipe baseada no atendimento dessas expectativas. E não simplesmente em cumprir horário, cumprir tarefas ou, sei lá, ser a chefe chata, que é justamente o que a gente não quer. Então, mudar essa chavinha de gestão de tarefas para gestão de resultados vai fazer toda essa diferença para você perder esse medo de se impor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no meu nome, começa a me seguir, que tem muito mais, todos alinhados nesse estilo, segundas e quintas, nossos vídeos ao vivo aqui. Opa, chutei o pilar aqui. É o nosso papo de gestora, sempre com conteúdo fresquinho para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!